Inicio o vídeo de hoje fazendo uma coisa que foi muito pedida, 7 pessoas, que é um rocambole de chocolate. Eu pensei um pouquinho antes de fazer o rocambole, porque eu queria muito fazer uma focaccia, né? Mas aqui na minha casa tem pessoas que estavam pedindo rocambole há muito tempo. Então eu vou fazer o rocambole, que é uma ótima alternativa para começar um vídeo no canal. Acredita-se que o rocambole ele foi criado na França no século XVIII e trazido para o Brasil e acrescentado os ingredientes locais, como o doce de leite e o brigadeiro. Coloquei um boné do nada porque o meu cabelo está feio. Bom, para os ingredientes eu vou utilizar 6 gemas e 6 claras. É bom separar porque primeiro eu vou bater as claras e depois eu adiciono as gemas conforme a receita for andando. Vou utilizar meia xícara de farinha de trigo e uma colherzinha de fermento em pó. A receita, ela tá pedindo a gema, a clara batida na batedeira. Só que a gente não tem batedeira e eu vou estar batendo na mão mesmo, que é o que a gente tem. Vai demorar um pouco, mas eu não tenho escolha. Essa é pra quem diz que não dá pra fazer batendo na mão. Ah, dá pra bater direitinho na mão, viu? Com a clara em neve pronta, você vai adicionar as 6 gemas. E vai misturá-las. Depois de você ter colocado a clara, batido a clara, colocado a gema, você vai colocar meia xícara de açúcar. No começo do vídeo eu não falei o ingrediente açúcar, então aqui eu estou falando. Meia xícara de açúcar, ele vai após as claras. Depois de fazer todo esse processo de bater as claras em neve, colocar a gema, colocar o açúcar, a meia farinha de trigo vem agora. Você coloca a meia farinha de trigo e mexe mais um pouquinho. Mexe até dissolver toda a farinha. Você vai dissolver toda a farinha. Eu confesso que quando eu vi a receita eu achei pouca quantidade de farinha, mas não é um bolo convencional, né? É um pão de ló. Então ele fica diferente. Ó. Fiz todo o processo, vou entrar aqui com a meia colher de chá de fermento em pó. Se você utilizar o trigo com fermento, também pode, mas adiciona o fermento em pó mesmo assim, a meia colherzinha de chá. Mexe devagarzinho, para diluir bem aqui. Ele não vai crescer muito pela quantidade, mas você mexe bem devagarzinho. O próximo passo vai ser untar a forma. Eu peguei essa forma aqui, que ela é a maior que eu tenho. Eu não sei o tamanho dela, mas eu acho que ela é uma forma número 4, se eu não me engano. Se eu estiver errado, eu vou colocar aqui no vídeo depois qual é o tamanho dessa forma, porque eu não sei. Mas você vai untar com margarina e trigo e depois vai colocar no forno. O forno, eu já liguei o forno, ele está a 180 graus. Vou deixar ele uns 10 minutinhos ali, até untar a forma, colocar aqui a nossa querida massa e daqui a pouco eu volto. Untei a minha forma, ó, tá untadinha. Ela é bem grande, eu tô com medo de até ficar muito fino esse espaço aqui, não sei muito bem a dimensão, da receita que eu vi a forma também era grandona assim, então eu tô com medo. Coloquei aqui na forma, ó como é que tá. Eu vou espalhar com uma espátula para ele ficar uniforme, né? Eu acho que essa massa ficou linda, primeira vez que eu faço também, viu gente? Se ficar ruim, porque não vai ficar, sou humilde, obrigado. Peraí, preciso colocar mais picantinho aqui. Ela vai dar uma sentadinha depois quando entrar no forno. Tô falando, sabe? Então, ó. Agora ela vai no forno. 25, 30 minutos, mas isso no meu forno. Meu forno ele é muito rápido, então assim, ele vai assar bem rápido isso daqui. Então você deixa aí entre 35 e 40, vai depender do seu forno. Claro, o meu vai ser mais rápido. Coloquei aqui e eu vou mexer antes de colocar no fogo para poder mexer. Pão de ló pronto. Pão de ló pronto.
Pão de ló pronto. Ele ficou 25 minutos no forno. Eu vi uma dica na internet que se você fizer assim e ele voltar, é porque ele já tá no ponto certo. E o meu faz assim, ele volta, né? Ou seja, tá no ponto certo. Pão de ló, ele ficou aqui 5 minutos esfriando. Não deixa ele esfriar completamente. Eu já desenformei, então ele tá solto. Peguei um pano de prato limpo. Vou colocar ele aqui em cima. E irei desenformar. Deu um pouco de trabalho para desenformar, não vou mentir. Mas é sobre isso. Ai, ai. Ó. Ó como ficou bonito. Ó. Ó. Ó como ficou bonito. Bom, gente, nessa etapa aqui, como vocês podem ver, eu vou estar colocando açúcar. Eu vi numa receita para você pincelar o açúcar assim nele todinho antes de colocar o recheio. E foi o que eu fiz, né? Eu coloquei o açúcar e a quantidade e cobri toda essa primeira parte dele de açúcar. Aqui foi a parte que eu coloquei o recheio. Eu tinha colocado a primeira partinha do recheio, né? Mas a colher era muito pequena, então eu acabei desistindo, sabe? Aqui eu comecei a colocar o recheio, a maior parte dele, né? E fui só basicamente colocando todo o recheio mesmo. Não tem segredo. Você espalha ele muito bem por todas as camadas e mantém ele uniforme na camada, né? Enfim. Bom, essa etapa, ela era uma etapa que a moça do vídeo, ela tinha feito com papel manteiga, mas ela falou que poderia ser feito com pano de prato também. Como vocês podem ver, eu deixei ele todo uniforme, né? Coloquei o recheio todo uniforme por cima do bolo. E acabei enrolando ele bem devagarinho, porque a ponta estava muito fina, estava com medo de quebrar. Enfim, fui enrolando bem devagar. Como vocês podem ver, a ponta já estava quebrando, né? Mas deu certo, deu certo. E fui enrolando com muita calma. Acabei manchando o pano de prato, mas acontece. Tomem cuidado. Façam isso com o papel manteiga, que daí não tem erro. E, e é isso, você enrola ele todinho. E depois que você enrolar ele todo, você vai deixar ele descansar. Um pano ou papel manteiga, enfim, você deixa ele descansar até ele ficar bem uniformezinho, bem preso, né? Porque depois vai ter que cortar, enfim. Mas basicamente é isso, é enrolar, deixar ele bem direitinho que vai dar bom, vai dar muito bom. É isso. Bom, basicamente nesse processo você vai desenrolar ele com a maior calma possível para não desmanchar, né? Você pode ver ali que o chocolate ficou no meu pano. E nesse momento eu vou estar tirando ele do pano e colocando no prato, né? Você vai colocar onde você achar melhor que você deve colocar, no refratário, enfim. Depois, mais pro final, eu troquei, né? Eu coloquei em outro lugar. Mas eu coloquei no prato de início porque eu achei melhor para cortar. Que eu ia cortar as duas beiradas e ficou bem melhor, assim, para cortar. Eu até falo para cortar um dedinho assim, que vai ficar melhor. Pelo menos para mim. Bom, como vocês viram, eu mostrei quando na hora que eu tava colocando o recheio, ficou essas rebarbas aqui. Então eu vou cortar elas, essas pontas, e vou colocar a cobertura e o granulado. Eu já vou voltar com ele prontinho para vocês. Bem, como eu falei, já iria vir com ele pronto. Ele ficou desse jeito aqui, ó. Lindo. Não sei se está gostoso ainda, irei provar, mas assim, o cheiro está maravilhoso. Maravilhoso. Vamos ver se ele está gostoso agora. Ó, e ficou tipo desse jeitinho aqui, ó. Dá pra ver, né, o círculozinho, né, assim, mas foi um pouco difícil de fazer porque ele ficou ressecado na ponta. Vamos ver se tá bom? Confesso que eu não sei se eu vou gostar muito porque eu não sou muito fã de ovo. E ele vai bastante ovo, né, então não sei. Hum.
Tá delicioso. Bem, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi a minha primeira receita que eu gravo pra cá pro YouTube. Comenta aí quais receitas querem ver, o que vocês fazem de diferente quando vão fazer um rocambole. E deixa o like, se inscreve no canal que a gente tá batendo uma meta aí, vai tentar chegar a 100 primeiro, que é o básico, né? Vamos tentar chegar a 100, acho que 50 a gente vai tentando. Obrigado por ter assistido e até a próxima.